Reforçando, né, quando a pessoa diz eu tenho angústia, eu tenho depressão, eu tenho medo, na abordagem da psicologia da PNL, nós queremos saber como que a pessoa constrói esse medo, em termos do que ela vê, ouve, diz para si, sente, as crenças envolvidas, a intenção positiva e uma série de outras coisas assim. Então, para Richard Bandler e John Grinder, a PNL não é meramente outro modelo do comportamento humano, mas um metamodelo, ou seja, um modelo de como os humanos criam seus modelos de mundo. Ou seja, se eu estou deprimido, eu crio um modelo de mundo deprimido para mim. Por isso, eu crio esse significado linguístico da depressão. Então, como é que eu crio esse modelo de mundo? A PNL quebra a estrutura ou processo por trás da experiência em passos e distinções específicos, envolvendo representações sensoriais, ou seja, quando você está deprimido, por exemplo, o que você vê, ouve, diz para si, sente, padrões de linguagem, ou seja, que tipo de linguagem, de palavras, de metáforas a pessoa usa, e a fisiologia, né? O que eu faço com o meu corpo no momento em que eu estou experimentando aquela coisa específica na minha vida. Todas as distinções e formatos mais essenciais da PNL são construídos na forma da combinação desses três aspectos, ou seja, fisiologia, linguagem e representações sensoriais. É a base de tudo aquilo como você constrói as experiências. E desde a sua fundação, a PNL é o estudo da estrutura subjetiva da experiência, ou seja, como é que eu subjetivamente crio as minhas experiências, sejam boas, negativas, seja como eu posso sair de uma experiência negativa e construir uma positiva, como por exemplo a modelagem da cura de fobia que foi feita, ou seja, desconstruir uma experiência de fobia e construir um resultado diferente melhor. Daí nasceu a famosa técnica da cura de fobia na programação neurolinguística, né? Ou seja, essa estrutura neurolinguística é muito importante que a gente entenda. Nós podemos dizer que algo é PNL ou é da PNL quando, segundo Dilts, enfatiza processos e estrutura mais do que o conteúdo, ou seja, mais os comos e como está estruturado do que os porquês e as causas. Quando baseia processos e distinções na anatomia e funções do sistema nervoso humano. E quando faz com que distinções e processos possam ser facilmente identificáveis e influenciáveis por padrões de comunicação verbal e não verbal. A PNL organiza os resultados do estudo em exercícios, ferramentas e técnicas práticas que podem ser usados para influenciar ou fazer diferença na experiência e no comportamento das pessoas. A primeira geração da programação neurolinguística surgiu a partir da modelagem dos terapeutas eficazes de Virginia Satir, Fritz Perls e Milton Erickson nos anos 70. Eles já estavam atuando antes disso, mas eles chegaram no ápice no movimento do potencial humano nos anos 70 nos Estados Unidos. Então a primeira geração da PNL era focalizada em solucionar problemas no nível de comportamentos e capacidades, focada na mente cognitiva, ou seja, como nós vamos alterar o comportamento, como nós vamos alterar o processo cognitivo, mental, para gerar uma mudança na pessoa. A PNL de primeira geração, hoje, olhando-se para trás e estudando, né, porque na época ninguém disse assim, estamos na primeira geração da PNL, né, isso é uma coisa que hoje a gente reflete sobre o que aconteceu antes, ela se concentrava mais no comportamento observável, na experiência sensorial específica e nos padrões de linguagem, como os predicados, ou seja, as palavras que nós usamos, né, relacionados aos sentidos e as distinções do metamodelo, que são as perguntas que você faz para a pessoa se conscientizar do que ela está fazendo. Tipo, tenho medo. Medo de que isso é muito difícil. Difícil comparado com o quê? Esses são padrões do metamodelo. O foco estava naquilo que Gregory Bateson, que foi uma grande influência, né, em Richard Bandler, John Grinder, Dilts e outros, denominou como aprendizagem 1. Aprendizagem mecânica simples e a identificação e prática de mudanças sensoriais e comportamentais para substituir respostas indesejáveis e gerar novos comportamentos. Esse é o coração da PNL da primeira geração. Então, os praticantes descobriram que, embora as mudanças comportamentais fossem extraordinariamente poderosas na melhoria do desempenho e da qualidade de vida, nessa geração tais mudanças eram limitadas por atitudes e ideias fortemente defendidas.
ou seja, a coisa estava muito ligada a aquilo que a própria pessoa vivia e aquilo que ela estava defendendo. E assim, os inovadores no novo campo da PNL começaram a considerar os quadros conceituais que condicionam esse tipo de aprendizagem, ou seja, por que a pessoa se condiciona e repete o processo continuamente. A PNL inicial não tinha noção de desenvolvimento, do desenvolvimento humano. Abordava o ser humano praticamente da mesma maneira sincrônica, qualquer que fosse a idade do sujeito. Ou seja, não interessa você, eu pego você, eu trabalho com você e eu aplico um conjunto de ferramentas em você, e isso deve dar certo, não interessa se você é um adolescente, se você é um idoso, se você é um paciente terminal com uma doença terminal ou não, enfim, então vamos trabalhar do mesmo jeito. De acordo com uma pessoa que está há muito tempo na PNL e estudou isso profundamente, a PNL de primeira geração pode ser chamada de PNL da caixa preta. A analogia com uma programação de computadores. O programador de PNL analisa os programas do computador ou assunto, que é o objeto, vamos dizer assim, que é o sujeito, é a pessoa que está ali diante de si. É como se você fosse reprogramar um computador. Embora a gente saiba que isso era mais uma metáfora e tal, mas era meio assim. O meu cliente é um computador, eu vou analisar qual é o programa que está errado e vou mudar esse programa da pessoa, grosso modo falando. Então o modelador de PNL se considera fora do sistema na primeira geração, analisando seus programas, traduzindo um código daquilo que a pessoa vê, ouve, diz para si, sente, cheira, sente gosto, e reescrevendo esse código em benefício daquele biocomputador em particular ou de outros. A ênfase está em identificar e em seguida simplificar ou melhorar as estratégias internas para melhorar o desempenho comportamental. A modelagem de PNL nessa visão é algo que a gente faz para atingir os próprios propósitos daquela pessoa. Ou seja, a pessoa quer mudar e eu que sou isolado dessa pessoa mudo esse computador, esse programa que está acontecendo na pessoa. Mesmo que a intenção seja aprender algo de interesse e benefício para outros ou para a própria pessoa, o programador está aprendendo sobre a pessoa e não com a pessoa. Essa é uma distinção muito importante que vai se modificar em outras gerações da programação neurolinguística. Eu posso fazer algumas dessas coisas de forma encoberta por observação e modelagem intuitiva. Ou, se prosseguir mais analiticamente, talvez precise de sua cooperação, mas não precisamos estar profundamente engajados relacionalmente. Ou seja, eu posso estar distanciado da pessoa e nesse distanciamento trabalhar e reprogramar a pessoa como se eu estivesse reprogramando um computador. Então, isso é a grosso modo, não é todo mundo que trabalhava dessa forma. Já vi, naquela época, pessoas muito humanistas e tal, que trabalhavam com o coração, com um envolvimento maior, mas na essência esse era o coração daquilo que predominava na fase inicial da programação neurolinguística. E na primeira geração da PNL, o trabalho com clientes envolve primeiro especificar o resultado desejado do cliente, contrastando com seu estado atual ou presente, identificando o ajuste ou recurso necessário para ajudar a mudar o estado atual para o estado desejado. Este processo centra-se na identificação de mudanças sensoriais ou comportamentais discerníveis. São necessários resultados bem formados ou boa formulação de objetivos. Para a consulta, espera-se que entendam certos critérios, tais como o que está acontecendo sensorialmente, a declaração do que se quer deve ser feito positivamente, assim por diante. Tudo aquilo que a gente aprende na boa formulação de objetivos, ao invés de generalizações mais abertas, que é o que acontece em outras gerações da PNL. Embora o processo possa reconhecer a mente inconsciente acontecendo, recorrendo, influenciando, e até embora haja tentativas de reprogramá-la, a abordagem é principalmente conduzida para a mente consciente na primeira geração da PNL, seguindo um modelo essencialmente linear. O cliente está aqui e quer chegar lá, eu estou aqui e quero chegar lá. O terapeuta ou coach ajuda o cliente a identificar os passos que faltam para fazê-lo da maneira mais direta e elegante possível.
Esse processo, no entanto, envolve a modelagem da experiência do cliente usando a estratégia de resultados. Extraímos o modelo de estados presentes e desejados do cliente e comparamos esses processos estruturalmente. Identificamos o elemento ou processo que permitirá que o presente impasse produza a realização do objetivo ou resultado. É uma grande análise do que está acontecendo, quase como se você estivesse analiticamente identificando: estou aqui, quero chegar lá, isso está acontecendo, isso aqui está errado, isso aqui está certo, vou mudar essa parte aqui e tal. Ou seja, um processo bem analítico e que já foi revolucionário. Em certos aspectos, não é que isso não seja válido, isso continua muito válido, mas você pode fazer mais do que isso. Na verdade, quando as outras gerações da PNL vão vindo, você não descarta as coisas das gerações anteriores, você vai englobando. Então isso continua importante, mas sabe-se que existem mais coisas, existem outros elementos que também são de extrema importância nesse processo.